Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Como tradição, terça-feira hoje é dia de analisar altcoins e a gente vai analisar exatamente as altcoins que vocês me pediram nos comentários do vídeo de ontem, beleza? Então senta aí que a gente vai olhar para 4 altcoins, a gente vai analisar o mercado cripto e entender se a gente está no momento de fazer aportes ou não, se a gente está no momento de venda, o que a gente está e aí diante da nossa frente, beleza? Vamos analisar tudo isso no vídeo de hoje. Se você não for inscrito no canal, eu te convido a fazer parte do canal. Aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, indo ali direto para gráfico para a gente analisar, olha só, quando a gente for falar de altcoins, a primeira coisa que tem que passar diante da nossa análise é exatamente a dominância do Bitcoin. Olha só, a gente tem um lindo canal de alta aqui na dominância do Bitcoin, tá? Que se a gente romper esse canal de alta para baixo e fizer confirmação desse rompimento, a confirmação pode ser através de um pullback aqui, uma volta e construir um pivô de baixa, ou a confirmação pode ser através de um candle de força ali mesmo, beleza? Mas a gente rompendo esse canal de alta, fechando bem abaixo aqui, tendo um sinal de reversão, isso daqui vai ser início de uma altcoin season. A gente vai ver as altcoins puxando muito forte quando a gente fizer esse rompimento aqui. Por que eu estou ligado um pouco nesse rompimento? Porque se a gente olhar para um gráfico semanal, a gente teve um péssimo sinal aqui na última semana. A gente teve um candle de reversão, um candle estrela cadente. E se a gente olhar para essa semana aqui, se a gente fechar abaixo da mínima da semana passada, se fechar nesse patamar que nós já estamos aqui, a gente vai caracterizar uma confirmação desse sinal. Além disso, a gente tem uma divergência dentro do RSI, dentro de um gráfico semanal, tá? Onde a gente formou um topo mais alto do que um topo anterior ali, e no RSI um topo mais baixo do que o topo anterior. Então a gente tem diante da nossa frente sinais de que a gente pode sim entrar em uma altcoin season. O bom da altcoin season que a gente captura é quando o mercado está subindo. Porque saiba que as altcoins elas podem ganhar dominância perante ao Bitcoin se o Bitcoin estiver caindo. Isso vai significar que as altcoins elas vão cair menos do que o Bitcoin. Sim, isso acontece em determinados momentos do ciclo. Só que o que a gente quer capturar é o Bitcoin subindo ou o Bitcoin estagnando e simplesmente as altcoins subindo fortes. Já fazem semanas que eu venho comentando com vocês que muito mais vale comprar Ether nesse momento do que Bitcoin, que muito mais vale a gente olhar para as altcoins do que a gente olhar para o Bitcoin, beleza? Então a gente tem alguns cenários favoráveis aqui para a gente poder olhar para as altcoins, beleza? Nesse momento eu estou olhando bastante para as altcoins. Olha só, a divergência no gráfico semanal, ela foi constituída até mesmo dentro do gráfico diário aqui. Então a gente tem grandes chances, sim, de fazer esse rompimento. Só que a gente tem que esperar o rompimento acontecer para a gente saber se vamos para aquela direção ou não, beleza? Olhando aqui para os comentários que vocês deixaram nos vídeos de ontem, né? Vocês me pediram algumas altcoins aqui, por exemplo, vocês deixaram aqui Ordinal, Solana, Mana e Aave, a gente vai analisar esses ativos aqui, beleza? Bom, a gente está tendo uma retração aí no mercado, tá? Não quero comentar sobre o Bitcoin, a gente vai partir aqui direto para as altcoins. Então vamos lá analisar Solana aqui primeiro. Olha só, se a gente olhar para a Solana, é um dos ativos que nesse momento chamou a atenção do mercado, né? Agora todo mundo quer Solana, quando a gente estava em patamares lá embaixo, era o ativo mais criticado, né? A blockchain mais criticada, agora que está subindo, todo mundo quer esse ativo. Mas olha só, se a gente analisar Solana aqui num gráfico diário, a gente tem péssimos sinais na análise de price action. A gente tem divergência dentro do RSI, isso daqui é um sinal de formação de topo, tá? A gente tem uma divergência acontecendo aqui. A gente pode esperar que esse ativo ele vá nos entregar um pullback. Só que não ache que esse pullback vai jogar Solana para $10, para $15. Não, cara, a gente não tá falando de nada disso. Estamos em franca tendência de alta, galera. Inclusive, além de estarmos em franca tendência de alta, nós estamos dentro de uma fase de bull market profundo. Não espere grandes retrações, espere retrações OKs para a gente poder aportar nesses ativos. O que seria retrações OKs?
Bom, a gente pode traçar os alvos dentro de gráfico diário, tá? Então, Solana, a gente pode traçar uns alvos ali. 0,382 já seria interessante a gente aportar dentro dessa zona aqui, $46 já seria bons preços. Só que dentro de bull market profundo eu começo a trabalhar mais com gráfico de 4 horas do que com gráfico diário. Se a gente analisar a Solana aqui, ó, em um passado recente dentro do gráfico de 4 horas, a gente vai ver que próximo de sobrevenda de Solana, a gente teve repique. Então, o que eu esperaria? Eu esperaria o RSI chegar próximo de sobrevenda e, para mim, aqui no gráfico de 4 horas, próximo dessa região aqui, patamares ali de 35 no RSI, já são patamares para a gente fazer aportes. Olha só que a gente está em tendência de baixa, tá? Em gráfico de 4 horas, a gente pode continuar essa tendência de baixa mais um pouco aí. E quando a gente tiver sinais de reversão com RSI lá embaixo, cara, a gente tem ótimas zonas de aportes. E aí aqui eu tô falando com vocês sobre um ativo para longo prazo. Curto prazo, tendência de baixa, vamos esperar exatamente um sinal ali. Longo prazo, cara, como eu falei, retrações que a gente tiver, qualquer retração que a gente tiver dentro do ativo, cara, são ótimas retrações. Então, dentro de um gráfico de 4 horas em Solana, bateu RSI em sobrevenda, é sinal da gente iniciar DCA, galera. Sim, longo prazo a gente utiliza DCA durante as quedas. Então, sim, fazer DCA quando ela bateu o RSI ali vai ser uma ótima estratégia. A Gui pode continuar caindo e construir divergência no RSI? Sim, pode continuar caindo, construir divergência no RSI e buscar 0,382 de Fibonacci no gráfico diário. Por isso que a gente faz um DCA. DCA onde a gente compra com RSI de 4 horas em sobrevenda, em divergência e retrações no diário. Esses são os pontos que vai fazer com que a gente construa um custo médio em cima desse ativo, beleza? Eu acredito que Solana é um dos ativos que vai buscar o seu all-time high ali para o próximo ciclo, tá? Se a gente traçar a retração de Fibonacci de todo o bear market, olha só, a gente está na última resistência, que é a resistência de 0,618 de Fibonacci. A gente rompendo o 0,618 de Fibonacci aqui, consolidando aqui em cima, cara, esquece. Solana vai buscar o seu all-time high ali, vai buscar os $270 ali novamente, beleza? É um ativo que eu tenho para longo prazo? Sim, é um ativo que eu tenho para longo prazo, beleza? Então, pequenas correções aqui já são suficientes para a gente fazer novos aportes. Lembre-se, galera, que quando a gente estourar uma bull run, não existe grandes correções, não existe grandes pullbacks. Então, a sua estratégia, né? Eu falo bastante com o analista, ele é um estrategista. A sua estratégia, ela deve ser moldada conforme o mercado vai andando. Cara, é igual um jogo de xadrez você investir. Depende da peça que o oponente move para você construir a sua estratégia. Então, se hoje a gente está dentro de uma fase de bull market profundo, eminente de uma bull run, não espere retrações de RSI dentro de gráficos diários. Isso vai ser muito improvável de acontecer. Se a gente continuar apertando o ciclo e subindo como a gente vem subindo forte, Solana, Bitcoin, a gente não vai ter grandes retrações além de gráficos de 4 horas, beleza? Bom, outro ativo aí que vocês me pediram é o Ordinals, né? Cara, esse ativo não tem o que a gente analisar, porque se eu for analisar o histórico desse ativo aqui, nós não temos histórico, nós não temos gráfico à esquerda. Não dá para eu analisar, para eu conseguir encontrar padrões nesse ativo. O máximo que eu posso fazer é simplesmente traçar os alvos de Fibonacci aqui, para a gente ver exatamente em que alvo que ele chegou. Olha só, ele chegou no alvo 2 ali, $70, né? Se a gente for respeitar o mesmo alvo para frente, a gente está falando que, cara, esses ordinals, não os ordinals de NFT, né? Exatamente do token ali, o ticker ORD. Olha só, se a gente for traçar a mesma coisa, a gente está falando que $170, mas galera, aqui não dá para traçar, eu não consigo saber qual que é o padrão de reversão. Olha só, se eu for traçar o padrão de reversão aqui, cara, eu não sei qual que é o padrão de reversão, eu não tenho gráfico nenhum para poder analisar isso daqui. Lembre-se, análise de price action é uma análise em cima de um passado, um histórico que aconteceu.
Análise on-chain também é em cima de um padrão dos investidores. A análise on-chain é em cima do comportamento dos investidores. Tudo isso é em cima de números, dados históricos. Esse ORD não dá para saber o que a gente tem em cima de análise. Aqui é simplesmente roleta russa mesmo. Se você olha para o ativo, acredita que o ativo pode subir, tem fundamento, encontrou alguma coisa ali que faz sentido, beleza, toca o barco, ainda não teve movimento alfa, ainda não teve uma bull run desse ativo, ainda não teve grandes porradas. Então é simplesmente você pegar aquela fração da sua carteira ali que é mais especulação e colocar em cima desse ativo, beleza? Mas não dá para falar que dá pra gente analisar isso daqui. Não tem o que analisar, não tem RSI, não tem média, não tem nada, beleza? Bom, se a gente ir pro próximo ali que vocês me pediram, AVE, tá? Olha só, a AVE, ela se encontra dentro da bacia das almas perdidas ainda, tá? Onde que é a bacia das almas perdidas? Essas duas linhas brancas que a gente tem aqui, né? Aquela fase de estagnação, lateralização pós-bear market que ninguém quer comprar, as pessoas não olham para aquele ativo e simplesmente essa daqui é a melhor fase para você comprar, para você acumular para o longo prazo. Se a gente olhar aqui o que aconteceu no passado recente, formação de topo duplo, só que a gente já entregou um pullback até 0,382 de Fibonacci dentro de um gráfico diário. Se a gente puxar um gráfico de 4 horas aqui, bingo, RSI bateu dentro de sobrevenda. Cara, a gente tem um ativo dentro de sobrevenda, dentro do gráfico de 4 horas, em cima de um suporte dentro do gráfico diário. É compra, galera. Início de DCA. Sim, a AVE já está em ponto da gente fazer o nosso DCA. Inclusive, se a gente for olhar para curto prazo, também a gente tem operação no curto prazo. Entradas em AVEs com stop ali de 5% para um take de 15%, super válido, ou seja, a AVE está em bons pontos. Pontos para curto prazo quanto longo prazo. Pô, Gui, longo prazo é entrada total? É all-in dentro desse ativo? Não, galera, não é all-in dentro desse ativo. Longo prazo, a gente sempre trabalha com estratégias parciais. Parcial de compra, parcial de venda. Então, se você vai entrar nesse ativo, vai rodar por longo prazo, a gente já chegou em um dos pontos de aporte. Próximos pontos, divergência no RSI. Outro ponto, 0,5 de Fibonacci, 0,618 de Fibonacci, beleza? Mas a AVE já está em um bom preço, em uma boa região, beleza? Inclusive, a AVE comprei ontem para dentro da carteira rumo ao milhão. Bom, outro ativo aí que vocês me pediram, exatamente Mana, né? Olha só, quando a gente olha para Mana, a gente vê que Metaverso subiu um pouco aí nos últimos dias, né? Send subiu um pouco, Mana também subiu um pouco. E o que a gente tem? Divergência dentro do RSI, não temos uma estrela cadente aqui, mas a gente tem dois candles muito feios aqui, né, nessa formação de topo, e a gente não entregou nenhuma retração, ainda não chegou em 0,382 de Fibonacci. Dentro do gráfico diário, se a gente descer o time frame para 4 horas, galera, olha só, repare que eu estou usando a mesma metodologia para todos os ativos. Quando a gente constrói uma estratégia ali, olhando para a fase do ciclo que nós estamos, aquilo funciona para todos os ativos. Então, se hoje estamos dentro de um bull market profundo, eminente de uma bull run, a gente vai utilizar gráfico de 4 horas, a gente vai utilizar exatamente o padrão que o mercado está mostrando nesse momento. Gui, se a gente começar a esticar tal e não entregar reversão dentro de 4 horas, a gente vai mudar a nossa perspectiva e a gente vai começar a olhar para 2 horas, por exemplo. Então a gente tem que saber pegar o time do mercado. Essa é a nossa função como investidor. Lembra, isso é um jogo de xadrez. O mercado movimentou uma peça, você vai construir a sua estratégia em cima disso. Não é sobre achismo, galera. Não é sobre eu acho que isso vai acontecer. É sobre padrões. Em cima disso, a gente pode utilizar essa estratégia nesse presente momento. Se você quiser utilizar essa estratégia lá atrás, cara, não vai dar certo. Quando a gente estava em bear market, não era gráfico de 4 horas, era gráfico semanal, por exemplo, beleza? Mas olha só, se a gente olhar para a Mana aqui, cara, eu esperaria um pouco mais de retração ainda em Mana. A RSI ainda não chegou em sobrevenda, ela ainda não chegou em 0,382 do gráfico diário, eu aguardaria um pouco mais de retração dentro de Mana. Gui, e se subir e não entregar essa retração? Se subir e não entregar essa retração,
Tudo bem, essa oportunidade não é minha. Eu não preciso agarrar todas as oportunidades. Não é o meu setup que vai fazer o mercado chegar naquele ponto. O meu setup, ele vai me indicar o que está dentro do meu gerenciamento de risco ou não. Ave está dentro do meu gerenciamento de risco, então eu vou olhar para comprar Ave nesse momento em vez de comprar Mana, porque Mana não está dentro do meu gerenciamento de risco. Nossa função, novamente, é ser um estrategista, galera, e não ser um vidente, um achista. Não é nada disso, cara. A gente tem que trabalhar sempre com estratégias. Se o mercado está te entregando oportunidades em altcoin, não tem por que você olhar para Bitcoin. Se o mercado está te entregando oportunidade em Bitcoin, não tem por que você olhar para altcoin. Se a dominância está com probabilidade de iniciar uma altcoin season, vamos nos preparar para uma altcoin season. Mana não está entregando oportunidade? Vamos olhar para outro ativo que está nos entregando oportunidade. Beleza? Bom, esse daí foi alguns dos ativos que vocês me pediram. Terça-feira que vem a gente tem esse quadro novamente, onde a gente sempre analisa as altcoins aqui. Hoje não trouxe dados on-chain dessas altcoins, queria falar mais ali sobre price action, mas na semana que vem a gente está aí analisando de novo. Lembrando, amanhã eu estou de volta aqui no canal, analisando o mercado cripto e trazendo mais análise on-chain para vocês, beleza? Então é isso, tamo junto, forte abraço e eu vejo vocês amanhã de novo aqui no canal.